Olá, internetospectadores! Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar de programação. Hoje em dia existem muitas linguagens de programação para você estudar, trabalhar, se divertir, fazer o que você quiser. É muito difícil você saber qual linguagem de programação você realmente precisa ou qual linguagem merece você despender do seu tempo e da sua energia para você estudar. Escolher qual linguagem de programação você vai estudar só não é mais difícil do que dar nome de variável. Nessa série eu estou falando das 50 mais populares linguagens de programação de acordo com o índice do TIOBE, que vem estudando e pesquisando linguagem de programação há mais de 12 anos. Aqui eu tô falando de cada uma dessas 50, falando um pouquinho do histórico, por que ela existe e o mais importante, como e quando usar. Hoje então vamos falar da posição 30 até a 21. Na 30ª posição está a Transact SQL. Transact SQL, também conhecida como T-SQL ou TSQL para nós brazucas, é uma linguagem proprietária da Microsoft para você interagir com bancos de dados relacionais da Microsoft, ou seja, o SQL Server. Ela é uma extensão da popular linguagem SQL ou SQL e ela estende a linguagem tradicional trazendo recursos de linguagem procedural, criando variáveis, criando funções, criando loopings, criando controle de transação, trazendo também muito suporte para processamento de string, de datas e muita função matemática também. Como eu disse, ela foi criada para ser executada dentro do banco de dados relacional da Microsoft, o SQL Server ou SQL Server, e é essa linguagem que traz suporte às Storage Procedure do banco de dados. Eu já trabalhei há um tempo atrás em um sistema que era inteiro baseado em Storage Procedures, ou seja, todas as regras de negócio, todas as condições do sistema acontecer estavam dentro do SQL Server. Não é uma boa prática hoje, mas na época a gente achava que era uma ideia genial. Você deve usar essa linguagem quando você estiver trabalhando dentro de um banco de dados da Microsoft ou o SQL Server, o SQL Server. Aí você vai usar ela tanto para criar Storage Procedures para executar lá no tempo do sistema, ou para você criar extração de relatórios mais complexos, onde só uma query não vai solucionar. A 29ª posição está ocupada pela Lua. Lua é uma linguagem brasileira levíssima que inicialmente foi criada para rodar em sistemas embarcados, ou não em servidores, mas sim em máquinas, em, sei lá, coisas industriais. Hoje em dia ela tem um compilador e um interpretador multiplataforma, então ela executa em quase todas as plataformas, então você pode fazer quase tudo que você quiser com a Lua. Lua foi criada em 1993 por 3 engenheiros brasileiros como um projeto de pesquisa dentro do grupo de pesquisa de tecnologia e gráficos dentro da PUC-Rio. A semântica escrita da Lua foi muito influenciada por outra linguagem que eu já falei aqui, que é a Scheme. Em outros vídeos eu já falei sobre essa linguagem. Lua é uma linguagem bem versátil. Desde que eles lançaram esse interpretador e o compilador multiplataforma, dá para você fazer quase tudo. Então dá para você desde trabalhar com embarcados, unidades de microprocessamentos e coisas assim, ou até criar sistemas web, criar sistemas de regras de negócio, criar pacotes de interação com outros sistemas. Dá para você criar uma camada de nível de regra de negócios e colocar Lua, já que ela é muito rápida para processar, a Lua pode processar tudo isso. E eu já vi até jogos, servidores de jogos sendo escritos em Lua. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás existia um jogo que chamava Tibia. O servidor do Tibia inteiro é escrito em Lua. Quer dizer, na época que eu jogava, hoje em dia eu já não sei mais, mas... A próxima é Scala. Scala é a abreviação de Scalable Language, ou seja, uma linguagem escalável traduzindo para o português. Ela é uma linguagem de programação com propósito variado, então você pode fazer o que você quiser com ela. E também ela é multiparadigma, então dá para você implementar vários paradigmas de programação usando a mesma linguagem. Ou seja, dá tanto para você usar recursos de orientação a objeto e coisas assim, ou paradigmas mais modernos como o funcional. Ela foi criada em 2001 dentro da Faculdade Politécnica da Faculdade de Lausanne, na Suíça. Scala é uma linguagem que gera um bytecode depois de compilada que é compatível com a JVM ou a Java Virtual Machine, que é responsável por interpretar os códigos escritos em Java e compilados no bytecode para JVM. Então, por causa da JVM, ela é compatível com outros sistemas escritos já em Java, então dá para até você trabalhar com as duas linguagens ao mesmo tempo, já que o bytecode é o mesmo. A escrita de Scala é muito parecida com Java ou até mesmo com C, mas ela tem algumas coisas diferentes por causa dos paradigmas diferentes que ela implementa.
Como ela é uma linguagem de propósito variado, você pode escrever qualquer coisa para ela, desde que o destino de execução desses códigos esteja dentro de uma JVM. E aí a JVM roda em quase qualquer lugar. Muitos dos usos dela é modernizar sistemas em Java, então muita gente vem reescrevendo sistemas em Java e em Scala, já que a infraestrutura é muito parecida, você só moderniza um pouco a linguagem. Na 27ª posição está o Fortran. Fortran é uma linguagem de programação compilada que foi criada inicialmente para programação numérica ou programação para cálculos numéricos e pesquisa científica. Ela foi criada em 1950 pela IBM, então temos uma vovó na sala. Fortran dominou o mercado de programação na década de 50 e nas próximas 5 décadas, isso mesmo, 5 décadas, foi altamente aderida por várias empresas, vários negócios, várias faculdades e etc. Inicialmente ela era só uma linguagem procedural para automatizar alguns cálculos, mas hoje em dia ela já dá suporte à orientação objeto e até suporte à concorrência de execução dentro do mesmo código. Desde seu lançamento, Fortran inspirou várias outras linguagens como o Basic e o Visual Basic, falando em jeito de escrita. Apesar de uma linguagem muito poderosa, desde a década de 50 ela ainda é muito poderosa, não existem muitos novos negócios ou novos sistemas sendo escritos em Fortran. Então, você vai usar Fortran quando você estiver dando manutenção em algum sistema antigo, em algum sistema legado, ou trabalhando em alguma empresa que exista há mais de 30 anos que ainda tenham esse tipo de sistema escrito em Fortran. A 26ª linguagem é COBOL. Temos aqui então mais uma linguagem dos anos 50. COBOL quer dizer Common Business Oriented Language. COBOL. Em português quer dizer linguagem comum orientada a negócios. Então em português ia ficar LICOM. Ela é uma das, se não a mais popular e mais usada linguagem procedural do mundo. Ela é muito usada para processar dados extraídos diretamente do banco de dados. Ela foi criada em 1956 pelo DoD, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ela é uma linguagem muito robusta que existe um mainframe para ser executada. Então empresas muito grandes como bancos ainda usam muito COBOL. Ou seja, a sua conta corrente nesse momento provavelmente está sendo processada por um sistema escrito em COBOL. Apesar de ser usada em algumas aplicações mais simples para academia, COBOL é objetivamente criada para negócios. Então você vai usar COBOL dentro de empresas que tenham muito dinheiro, porque como ela é só executada dentro de mainframe não é um equipamento barato, não é uma infraestrutura barata. Ela processa muito rápido dados e tem uma linguagem, uma escrita de linguagem muito simples. Então ela foi aderida muito rápido há muito tempo por negócios. Então hoje bancos, montadoras, seguradoras até eu acho, ainda tem muitos sistemas escritos em COBOL. A 25ª aqui é uma linguagem cuti-cuti que eu gosto, chamada Scratch. Scratch é uma linguagem de programação visual criada em 2007 pelo MIT, o Instituto de Tecnologias de Massachusetts. Ela é uma linguagem que foi criada objetivamente para ensino e educação de tecnologia, e principalmente falando sobre programação. Ela é composta por blocos visuais onde você vai arrastando um outro, encaixando, combinando e configurando cada um para que o seu sistema funcione do jeito que você quer. Ela é muito usada para ensinar crianças a programar e aí no final você sempre cria um joguinho arrastando blocos, é muito simples. Ela é uma ótima linguagem para quem não entende nada sobre programação e quer começar a estudar sobre programação. Comece por Scratch. Como ela é uma linguagem voltada para ensino e educação de programação, você vai usar Scratch quando você está estudando ou ensinando programação. A 24ª posição é ocupada pela D, ou D, ou D-Lang para os mais íntimos. Ela é uma linguagem de programação multiparadigma, então você pode implementar o paradigma que você quiser. Criada em 2011 como resultado de um processo de reengenharia da linguagem C++, o objetivo dos criadores era criar uma linguagem performática e segura. Como resultado disso, ele tem o gerenciamento automático de memória, tem os tipos de dados mais simplificados e fortemente tipados, e recurso de concorrência de execução dentro do mesmo código. Então, como você vai usar? Ela é uma linguagem realmente muito versátil e existem vários usos dela no mercado. Tem empresas que usam como uma linguagem para desenvolver um framework MVC. A Netflix vem usando o D-Lang como uma linguagem de processamento de templates. O eBay usa essa linguagem para mineração de dados. E o Facebook usa D-Lang como automação de infraestrutura. A 23ª aqui é o Dart, que é uma das linguagens que eu quero aprender.
Desde sua criação, Dart foi uma linguagem criada voltada para desenvolvimento de interfaces para o usuário. Ela surgiu em 2013 como resultado de mais ou menos 2 anos de pesquisa do Google para desenvolver interface para o usuário, mas ter uma linguagem única para desenvolver para várias plataformas. Em 2018, então, o Google lançou a segunda versão do Dart, junto com o Flutter, que é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos híbridos, que funciona tanto para iOS quanto para Android. Atualmente, o Flutter tem roubado a cena de desenvolvimento de aplicativos híbridos. Você vai usar essa linguagem em 3 grandes áreas do conhecimento aí. Uma é escrever em Dart para compilar ou transpilar o seu código em JavaScript e executar assim em qualquer outro lugar que já interprete JavaScript. 2 é usar Dart pelo Dart mesmo, usando o Dart VM, a Dart Virtual Machine, onde você pode escrever o código que você quiser que ele vai rodar nele mesmo, ou standalone, como se dizem, mas é muito mais voltado para programas de linha de comando. E o último aí, que é desenvolver interfaces, mas eu vou falar especificamente aqui como Flutter, já que o primeiro caso é para desenvolver aplicativos com JavaScript, beleza? Dá para funcionar para web, mas agora falando para desenvolvimento de aplicativos híbridos usando o Flutter para desenvolver iOS ou Android com a mesma base de código. Caminhando para o final, então, vamos falar de PL/SQL. Ou PL/SQL. PL/SQL é a abreviação de Procedural Language SQL, ou linguagem procedural para bancos de dados relacionais. Ela é uma linguagem procedural para bancos de dados proprietária da Oracle. A primeira versão do PL/SQL foi lançada em 1995. E assim como a T-SQL foi criada para dar mais poderes para a linguagem de programação SQL. E assim dar mais poder para os bancos de dados, nesse caso da Oracle. PL/SQL e T-SQL são muito parecidas, mas na minha opinião, o PL/SQL é muito mais poderoso. O uso dela é bem restrito a bancos de dados da Oracle, então quando você estiver trabalhando com programação procedural para bancos de dados da Oracle, é PL/SQL que você vai usar. Aqui no Brasil, só grandes empresas, eu não conheço nenhuma empresa pequena ou startup que usa bancos de dados Oracle, mas empresas tipo bancos, seguradoras, ou grandes multinacionais vão usar banco de dados Oracle e você pode trabalhar com PL/SQL lá. E aí a última, a 21ª, ou a primeira, né, se você entender essa lista ao contrário, a última linguagem de hoje é a SAS, SAS ou SAS. SAS é uma linguagem criada para análise e estatísticas de dados. Ela é uma linguagem muito poderosa para processar relatórios estatísticos e aí você consegue extrair dados desde arquivos de texto, planilhas de Excel, arquivos CSV ou até mesmo arquivos mais complexos como HTML e até PDF. E aí você usa essa linguagem para processar os dados desses arquivos e tirar conclusões estatísticas. O uso dela é bem restrito à pesquisa ou até pesquisa científica e bem restrito a dados estatísticos dessas pesquisas. Não confunda essa linguagem de programação SAS com o sistema empresarial SAS. Existe até um processo de 2009 onde a SAS Institute, que é a criadora do sistema SAS, que é um sistema muito popular dentro de empresas e coisas assim, onde o SAS processa os criadores da linguagem SAS por causa do nome, da semelhança do nome. A ideia dessa série então aqui é fazer você conhecer um pouco mais além das linguagens de programação. Eu estou trazendo aqui 50 linguagens de programações populares, mas muitas delas estão muito fora do ciclo popular de linguagens aí que se fala pela internet. No total serão 5 vídeos, cada um com 10. Esse daqui é o 3º vídeo da série. Eu vou deixar aqui do lado então mais 2 vídeos dessa série, o primeiro e o segundo para você assistir se você ainda não assistiu. Compartilha com alguém, não esquece de deixar seus comentários, suas dúvidas e seu joinha aí no final do vídeo. Muito obrigado você que assistiu até aqui, até a próxima e tchau!